Argentina, ou lá nos Estados Unidos, lá em Londres, né, lá na China, para você saber e entender como é a contabilidade nesse país, você tem que pegar a legislação daquele país, legislação tributária e a legislação emitida pelos órgãos, né, competentes ali de contabilidade e estudar. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, porque nós temos a tendência de achar que a contabilidade internacional ela é uma lei, né, para todo mundo e todo mundo ela tem que seguir aquela lei, aquela norma, porque é uma norma internacional de contabilidade, tá? Isso não é bem assim que funciona e não é bem assim esse contexto. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar isso. Cada país tem as suas regras, cada país tem os seus normativos contábeis e que a gente está sujeito, né? Cada empresa está sujeita às normas contábeis, né, e tributárias ali do seu país, né? E que ela tem que obedecer, tá? Só que o que acontece? Lá, voltando um pouco mais lá atrás, as empresas começaram a crescer demais, a gente vai chegar nesse ponto também, e elas tinham muita dificuldade de fazer, de compatibilizar, de trazer comparação, né, dessas demonstrações contábeis para demonstração de origem, por exemplo, onde que estava a matriz, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa lá na Alemanha e ter uma filial aqui no Brasil. Aí, quando eu vou pegar esses dois balanços, né, que aqui o balanço aqui do Brasil tem que seguir as normas brasileiras. Então, quando eu vou apurar um tributo ou qualquer uma outra coisa, eu tenho que obedecer, eu tenho que observar as normas brasileiras de contabilidade, né? E lá na Alemanha, por exemplo, ele também tem lá as normas alemãs de contabilidade que vão ditar como que as demonstrações elas precisam ser geradas, né, ser elaboradas. Então, os profissionais começaram a sentir essa dificuldade e sentiu a demanda de falar, puxa vida, a gente não tem como a gente ter uma norma ou uma interpretação que a gente pudesse compatibilizar e trazer, colocar isso equilibrado de maneira que todo mundo, né, enxergue esses valores ou enxergue essas demandas com uniformidade. Então, a partir dessa demanda, né, que começou-se a se falar nessa contabilidade aí internacional, na norma internacional de contabilidade, tá? Então, essa demanda a gente trouxe uma contribuição muito grande para a nossa classe profissional, tá? E não só para a gente, quanto contador, né, que a gente consegue ir além de uma norma interna de um país, de um único país, mas a gente traz também um crescimento mundial mesmo, né, econômico de todos os países nessa interpretação, visando realmente trazer um desenvolvimento para as empresas e a gente melhora e muito a qualidade da informação contábil e também da própria interpretação daqueles números lá, né? Que a gente já sabe que não basta a gente ter um número, a gente tem que saber interpretar aquele número, né? Então, olha só, dado esse contexto todo aqui que eu falei com vocês, né, que acabou surgindo essa demanda de ter da gente comparar esses normativos, teve também outros fatores, né, que foram demandados, né, e que também requer que haja uma harmonização dessas normas contábeis para poder trazer maior comparabilidade, né? Então, primeiro, o crescimento dos fluxos de capital, né? As empresas começaram a crescer muito, a gente teve um desenvolvimento mundial grande, né? As empresas começaram a abrir capital, a entrar na bolsa, né? Então, foi aparecendo, né, e foi fortalecendo, principalmente, os blocos econômicos internacionais. Então, esses blocos econômicos internacionais, ele tinha essa necessidade, né,
ver os mercados de capitais. Então, quando ele desenvolve esse mercado de capital, a gente vai entrar naquele problema que eu falei lá atrás, né? Puxa vida, eu estou aqui abrindo meu capital, eu estou investindo em várias empresas diferentes, de diferentes partes do mundo, né? Aplicando, comprando ali ações de várias empresas, e a gente precisa ter essa comparabilidade, né? Para a gente poder dar uma interpretada ali naqueles resultados que aquelas empresas elas estão apurando, né? Então, dentro desse contexto, o que aconteceu? Foi vendo ali como que realmente estava necessário, né, se ter essa norma ali comum para que pudesse orientar as principais operações que envolviam principalmente e especialmente as empresas de capital aberto, as empresas que negociavam na bolsa. Por quê? Como eu negocio os meus papéis ali, né, as minhas ações no mercado aberto, no mercado ali aberto de capital, eu tenho que ter algo que eu consiga colocar todo mundo mais ou menos dentro da mesma norma. Por quê? Porque isso distorce, pode trazer uma distorção muito grande. Eu trouxe até um exemplo para vocês aí, daqui a pouco a gente vai ver como que somente a norma local, vamos dizer assim, né, local do Brasil, né, do país ali interno, ele pode trazer uma interpretação diferente quando a gente utiliza as mesmas normas, as mais praticadas no modelo internacional, tá? Então, olha só, a partir daí, as empresas, né, eles começaram, os órgãos, na verdade, começaram a trabalhar no sentido de converger essas normas contábeis, né? E atenção, né? Quando a gente fala nessa convergência, a gente tem que se atentar que a convergência, gente, não é a gente simplesmente pegar a norma interna ali do país e deixar de seguir aquela norma, né? A gente não pode fazer isso. A gente, na verdade, nós vamos continuar observando as normas do país, né? Mas nós vamos convergir, nós vamos caminhar de forma, né, a ir harmonizando essa norma interna com as normas mais praticadas internacionalmente, tá? Dentro de cada país aí, tá bom? Então, convergência não significa um abandono das normas internas. E a harmonização, na verdade, é aquilo que a gente vai trabalhando para poder deixar ali aquele negócio mais bonitinho, todo mundo trabalhando, falando a mesma língua, harmonizando aí o mercado, né? Um exemplo disso que eu trago, né, que é, por exemplo, a convergência. A convergência para as normas internacionais de contabilidade no Brasil, elas iniciaram em 2008, né? Então, em 2008, que foi criado, né, os CPCs, e eles foram o quê? Editando, começando a editar as normas e colocando prazo para que aquelas normas fossem observadas, ou seja, os próprios órgãos foram dando um tempo para as empresas para que elas pudessem se adequar e fazer essa convergência, de conversão, né, de virada, tá? Então, isso a gente tem o quê? No Brasil, né? A partir de 2010, de 2008. De 2010 para frente, gente, aí não. Aí as normas já começam a valer dentro do Brasil e a gente realmente precisa começar a colocar em prática ali aquelas normas, né? Algumas têm um prazo maior, mas aí a gente vai trabalhando as normas e vai harmonizando, né, aí as normas brasileiras com as normas internacionais de contabilidade. Beleza? Dúvida até aqui? Se tiver dúvida, vai me parando, tá, gente? Então, olha só. Quando a gente fala isso e pensa, né, nesse contexto aí, quando chegou aqui no Brasil, né, toda essa necessidade, o que acontece? Se a gente olhar o mercado de uma forma assim, bem holística, dar uma olhada lá para trás, a gente vai ver
que o próprio mercado, né, essa necessidade de harmonização dessas normas, ela começa lá atrás, né, na economia clássica, desde quando a Bolsa de Nova York quebrou em 1929, né? A partir da crise de 1929, todo o mercado, toda a economia, ela foi se reestruturando, né? Tudo aquilo teve um impacto muito grande, mundial, né? Por quê? Por questões de normas, né? Por questão de interpretação dessas normas e de números contábeis, né? Então, a gente vai vendo ali a queda da bolsa, aí o crescimento, né, da economia neoliberal ali, aí a própria economia americana ela se restabelece e começa, né, a ser protagonista ali naquele mercado e trazendo também toda a questão do próprio mercado de capitais. E a escola americana de contabilidade ela vai se fortalecendo, vai ficando mais robusta. Então, cria-se a escola americana, né, de contabilidade e que passa a influenciar todas as outras escolas contábeis no mundo, né? Então, a gente vai trazendo ali ele como se fosse uma referência mesmo, né? Então, a lição norte-americana, ela passa a ser adotada, né? Ela passa a ser observada por várias empresas no mundo, né? E aí, uma delas, né, que é uma das lições é que normatização contábil, gente, ela tem que ser uma tarefa técnica, que o governo não deve meter o pitaco naquilo que é norma contábil, tá? Isso aí é o FASB, tá? Que é o entendimento norte-americano, que o governo não deve ditar a norma contábil, que a norma contábil só pode ser ditada por órgãos, né, especializados, que é uma tarefa técnica, né? Outra lição que a própria escola americana ela traz muito para gente, que a gente não pode confundir um balanço patrimonial, né, que a gente vai utilizar para o mercado de capitais e o balanço patrimonial que a gente utiliza para o fisco. Por quê? Porque são interpretações daqueles números muito diferenciadas. O fisco, ele quer um balanço patrimonial de forma com que ele consiga auditar se você realmente apurou um lucro ou um prejuízo e ele tem uma finalidade ali de arrecadação tributária, né? Então, aquele é o foco do fisco, tá? A gente tem que obedecer o normativo ali interno do país, mas observando, no caso por fisco, que eu tenho que prestar contas ali por fisco conforme as leis tributárias ali daquele país. Agora, quando eu vou pegar um balanço, eu vou apresentar para o mercado de capitais, né? Não que essa parte tributária, ela não seja importante, né? Muito pelo contrário. Mas o mercado de capitais, ele quer analisar além do que o fisco, ele analisa, né? Então, ele vai ver muitas outras potencialidades, ele vai fazer muitas outras análises, né, daquilo do que o fisco não faz. Então, são peças diferentes, são análises diferentes que a gente não pode confundir, tá? Professora, sim? Nesse caso aí é o balanço contábil, correto? Isso, é o balanço contábil, tá? Mas são interpretações bem diferenciadas. Bem diferente mesmo. Por exemplo, quando você pega um balanço contábil seu para você ir solicitar um empréstimo de uma empresa, né? O banco ele vai pegar e ele vai trazer, ele vai analisar ali conforme aquilo que você está pretendendo ali, que é conseguir o empréstimo. Então, ela vai analisar a sua capacidade de pagamento, ela vai analisar, né, a sua liquidez ali, ela vai analisar a sua carteira de cliente, qual que é aquele seu perfil ali, né, o seu perfil financeiro. Agora, se um fiscal, né, um fiscal da Receita Federal, ele chega para poder te fiscalizar, você vai entregar o balanço ali, né, para ele. Ele não quer saber a sua capacidade de pagamento, se você
tem liquidez, se ele não tem, se você tem liquidez, se você não tem, o que ele vai estar focado ali é se você registrou todas as ações, né, corretamente conforme a norma, e se você realmente apurou o resultado contábil ali correto para fins de tributação, para fins de arrecadação fiscal, entendeu? Não é que a gente vai fazer um balanço completamente diferente, não. Mas dentro do balanço, né, para mercado de capitais, dependendo do tipo de análise que for fazer, você vai sim elaborar um balancete gerencial, tá? Trazendo ali outros tipos de informações que não está no balanço ali fiscal para fins de análise ali do mercado de capital. Tá? Então, são coisas distintas. Outro ponto que a escola norte-americana, ela traz aí para a gente e que permanece até hoje, né? Que mercados de capitais fortes, gente, ele tem que ter transparência, né? Não tem como ter um mercado de capital forte se não tiver transparência nem divulgação ali dos balanços, dos resultados, né? Então, tem que ter transparência e tem que ter divulgação para que seja forte, tá? E a questão de que as boas, né, informações aí financeiras dentro do balanço patrimonial, né, gente, reduz com certeza e obviamente a incerteza de um futuro investidor, né? Se você é um contador e zela pela informação contábil que você está ali apurando dentro do seu balanço, né? Isso com certeza vai diminuir o risco da incerteza de um investidor, né? Então, por exemplo, quando o Brasil aí vive em crise, aí fica essa bagunça aí na economia e tudo, o que acontece? Aumenta a incerteza no investidor, porque, olha, não vou investir num lugar, num país onde que essas normas são todas doidas, né? Cada hora é uma coisa, tem uma instabilidade, tudo. Então, ou seja, aumenta a incerteza. Se aumenta a incerteza, aí o investimento ele diminui. Mas se há, né, um equilíbrio, há uma harmonização, uma tranquilidade, né, no mercado e também dentro, inclusive, né, as informações contábeis geradas ali dentro do balanço traz maior confiabilidade nas demonstrações. E maior confiabilidade reduz a incerteza de investimento. Beleza? Tudo bem aqui, gente? Beleza. Então tá. Então, olha só. E o que acontece, gente? Continuando aí a nossa contextualização, né? Que a gente tá lá desde 1929. Quando chega aqui no Brasil, né, especialmente, no mundo, na verdade, mas no Brasil também a gente vai ver, a partir da década ali, né, de 60, 70, a gente começa a entrar numa fase de globalização, né? Então, o mundo se torna globalizado, a gente já estudou, inclusive, lá em controladoria, né, que a partir dessa globalização e com a vinda, né, de empresas multinacionais aqui do Brasil, para o Brasil, né, a gente vai percebendo demanda de ter a função do controle e tudo. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver e gerenciar melhor as organizações, né? Então, esse mundo ele começa a crescer. Como o mundo, especialmente, né, as empresas norte-americanas, elas se desenvolveram muito nessa década. Em 1973, né, o que eles fizeram, né? Eles criaram, na verdade, uma junta para poder desenvolver normativos contábeis, né? Que é o FASB, que é, na verdade, um instituto norte-americano que até hoje, né, gente, ele exerce grande influência aí na interpretação das normas contábeis de uma forma geral, tá? Então, em 73 foi criado tanto o FASB, que é onde que ele se equivale, né, por exemplo, ao nosso CFC, e o Comitê Internacional de Normas, né, de Contabilidade Norte-Americana, que é o IASC.
tá? Dentro desses institutos, a partir dali, que vão sendo criadas as normas contábeis americanas, né? E que vão aí contribuindo para ir construindo esse cenário de uma norma internacional de contabilidade, né? Que vai surgindo aí a contabilidade internacional. Em 2000, né? O próprio FASB, né, que era o CFC ali, né, vamos dizer assim, lá dos Estados Unidos, começa a criticar normas editadas pelo IAS, que o IAS, na verdade, é como se fosse o próprio IBRACON que a gente tem aqui, né, no Brasil. Então, ele começa a haver um conflito, né, interno ali de entendimento das normas e começa a ter uma crítica entre esses dois órgãos, né, essa estrutura. Então, a partir de 2001, né, já visando, né, diminuir essa quantidade de crítica que estava acontecendo ali, né, e também para poder trazer uma harmonização, eles reestruturam o IASC, né, e surgem a partir daí o IASB, que o IASB vocês já devem ter ouvido falar um pouco mais. Que o IASB, gente, é o quê? Hoje é aquele que ajudou, na verdade, junto ali com os IFRS, a trazer essa harmonia aí dentro dessa interpretação aí das normas contábeis, que acabou sendo como se fosse um Instituto Nacional, Internacional de Contabilidade, tá? Que é onde que a gente vai ver aí que a partir daí foram surgindo aí os IFRS e também depois os CPCs, tá? Em 2002, né, depois da criação aí do IASB, né, a gente presencia vários escândalos, né, contábeis nos Estados Unidos, algumas fraudes, né, importantes ali para a própria economia. E aí o FASB, de novo, né, começa a discutir com o IASB que, olha, a gente precisa ter uma norma, né, para poder diminuir essas fraudes. E aí, a partir de 2003, que começa, gente, nessa necessidade, tá, de ter um normativo que a gente começa a conversar sobre convergência das normas internacionais. Por quê? Em 2002 começa todo aquele escândalo, né, envolvendo empresas de diversos países com atuação também nos Estados Unidos, né? E aí esses dois comitês começam a conversar para poder pensar, puxa, o que poderia fazer? Porque, gente, uma outra coisa que a gente precisa desmistificar é que o IASB, o IFRS, né, e nem o CFC, gente, a gente vai entender aqui, ele não manda aqui nessas normas. Isso não é lei, né? O IFRS e o CPCs, ele não é uma lei, né? Desde que, né, o país onde que estão sendo aplicados não edite ele como lei, tá? Porque a gente também, daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso. Então, em 2003, eles começam a conversar sobre essas convergências, né? E em 2005, o IASB começa, né, a adotar essas normas com a União Europeia. Todas as empresas que tinham relacionamento com os Estados Unidos, né, que operavam no mercado de capital, né, que são empresas europeias e norte-americanas, eles começaram a adotar esse normativo. É como se chamasse todo mundo aqui, ó, vamos conversar? Vamos tentar aqui achar um consenso, onde todo mundo vai trabalhar de uma maneira bem semelhante para a gente poder não ter divergência na interpretação? E a partir daí foram sendo adotadas essas normas, tá, gente? Mas até então, essas normas nada com obrigatoriedade, tá? E aí, em 2010, né, que foi o prazo para essas convergências, né, entre a FASB e o IASB, para poder eliminar as diferenças de interpretação, né, e se adequando essas normas aí, para que todo mundo trabalhasse, todo mundo tivesse uma única interpretação ali de como registrar
alguns fatos, né, e atos aí na contabilidade mesmo, tá? Então, em 2010, quando começa essa convergência entre o FASB e o IASB, e também, né, nas operações entre as empresas norte-americanas e as empresas da União Europeia, né, o Brasil entra aí em 2010, né, nesse entendimento aí que teria que também adotar essas normas internacionais aí de contabilidade. Então, as instituições financeiras do Brasil, né, e especialmente as empresas de capital aberto, que negociavam, né, e que negociam na Bolsa, né, como elas negociam na Bolsa, aí elas vão ter esse relacionamento com empresas norte-americanas e empresas também europeias, elas passam a ser, né, para poder obedecer o normativo contábil, tanto norte-americano quanto europeu, ela passa a ter que divulgar as demonstrações contábeis conforme essas normas, né? Então, de certa forma, o Brasil, ele foi empurrado, ele é induzido, né, a adotar esses IFRS, que o IFRS, gente, na verdade, ela é uma interpretação de cada uma dessas normas, tá? E esses IFRS, né, eles foram sendo transformados em CPCs aqui no Brasil, tá? Então, de 2012 a 2014, né, foi o prazo que para as empresas, né, americanas aderirem ao IFRS, que o IFRS é exatamente, como eu disse, a interpretação dessas normas que foram elencadas, né, que foram, na verdade, criadas, vamos dizer assim, pelo FASB e pelo IASB, tá? Entendido isso, gente? E aí a gente pode se perguntar assim, puxa vida, então beleza, estou entendendo aí todo esse contexto. Mas por que a gente tem que adotar essa norma internacional? Porque a norma internacional de contabilidade, a gente já descobriu aqui, já entendeu que ela não é uma lei. Que as empresas, elas, né, dependendo da estrutura do país ali, né, eu falo de lei do país, ela não está obrigada, né? Aqui a gente já está, né, gente? Mas a gente vai entender por que nós estamos obrigados. Mas por que a gente deveria adotar essas normas de contabilidade? Eu tenho aqui, né, na tela aí alguns pontos que a gente que são óbvios, né? Por exemplo, eu vou adotar essa norma internacional de contabilidade porque eu quero aumentar os meus investimentos. Eu quero que os investidores, né, invistam nas minhas empresas, ou até mesmo se eu sou um investidor, eu quero investir em empresas mais sólidas, né? Empresas que eu consiga negociar facilmente no mercado internacional, tá? Então, esse é um dos motivos. Outro motivo, a busca do investimento estrangeiro, que é a mesma coisa, é uma faca de dois gumes, né? Se eu quero investir em empresas, né, para fora, a mesma coisa também eu posso ter investidores de outro país querendo investir dentro do mercado brasileiro ou empresas brasileiras. Então, a gente tem que trazer isso de uma maneira que as normas, as interpretações, elas vão ser sempre as mesmas, né? Para a gente não ter problemas, né? Financiamento de baixo custo também, isso vai ajudar, porque ajuda na interpretação, ajuda na harmonização, e isso baixa o risco. Baixou o risco, a gente consegue custos mais baixos, às vezes, para poder buscar capital no mercado, né? Gente, falar além de trazer muito mais transparência corporativa, né? Por quê? Porque a gente tem ali uma única interpretação. E se a gente obedece todos os normativos, né, é muito mais difícil a gente fraudar uma informação contábil, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer conforme ali aquela norma praticada no mundo inteiro, tá?
Então, isso traz maior confiabilidade para as demonstrações, né? Ela traz uma qualidade na divulgação da minha demonstração contábil, tá? E as empresas também conseguem gerenciar muito melhor os seus sistemas contábeis, né? Sistemas de informações contábeis, tá? E isso faz o quê? Ele diminui, né, as diferenças dos padrões de demonstração contábil. Então, por exemplo, nossa, lá nos Estados Unidos, a minha receita financeira é divulgada assim, assim, assado. No Brasil é diferente, no Brasil é assim, assim, assado. Né? A gente diminui essas diferenças, ou seja, a gente tem a mesma prática e isso facilita muito a interpretação da norma, tá? Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês? Um caso prático que aconteceu, né, em 1993, que foi uma época aí, né, que foi quase perto quando começou a estourar um tanto de escândalo contábil lá nos Estados Unidos. Esse aqui foi um antecessor, né, desse escândalo, e a gente vai percebendo como que a falta de padronização da norma, ele pode induzir a gente a uma interpretação errada, né? Então, olha só, o caso da Daimler-Benz. Essa empresa interessada em lançar suas ações no mercado norte-americano, no primeiro semestre de 1993, apresentou um lucro de 168 milhões de marcos alemães, de acordo com as normas contábeis aplicadas na Alemanha. Tá? Na Alemanha, naquela ocasião. Esse mesmo resultado, ao ser reconciliado com as normas de contabilidade dos Estados Unidos, ela apresentou um prejuízo de 949 milhões de marcos alemães. Então, vocês conseguem perceber, com esse exemplo aqui, como que é necessário, né? Como é necessário a gente trabalhar, as empresas trabalhar, né, com normas literalmente que tragam uma padronização. Por quê? Porque a empresa lá na Alemanha, gente, conforme as normas alemãs, puxa vida, é um lucro de 168 milhões de marco. Empresa super lucrativa, super solvente. Mas lá nos Estados Unidos, quando eu trago aquilo para a realidade americana, é um prejuízo de um rombo, assim, gritante. Entende? Então, por isso que é necessário que as empresas, né, no mundo inteiro, a gente passe a ter normas que padronizem isso, porque aí a gente consegue diminuir essas diferenças, né? A gente diminui essas diferenças da interpretação das normas e da interpretação dos números mesmo, né? Para que a gente possa ter maior transparência, maior confiabilidade e a gente, entre aspas, é um mundo contábil, né? Falando a mesma língua. Entenderam? Compreenderam, gente? Sim. Dúvida até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Beleza. Então, olha só. Essa padronização, essa harmonização, né? Ela traz vantagens, né? Ela traz a maior transparência nas informações, né? A como que elas vão ser divulgadas no mercado de capital. Ela, né? Isso, consequentemente, ajuda, né? A trazer investidores. Ela elimina... Professora. Sim. Essa norma ela também pode ser aplicada, por exemplo, se a empresa utilizar as demonstrações de forma gerencial, vai ser contábil? Ela pode ser usada sim, né? Com a questão gerencial, mas para fins de negociação mesmo, né? Na bolsa, em mercado de capital e tudo, o balanço mesmo, normativo mesmo, o balanço contábil, tá? O balanço financeiro. É o balanço financeiro que é o demonstrativo oficial
Uhum. O balanço gerencial, ele é literalmente mesmo só para fins da gente trazer uma visão um pouco mais financeira, um pouco mais de visão de investimentos futuros, né, de possibilidades, né? Uhum. Mas a gente está obrigado, as empresas, para poder negociar mesmo e para poder divulgar, tem que ser a demonstração financeira, que seria o balanço financeiro mesmo, tá? Beleza. O gerencial, a gente pode reconciliar, sim, algumas questões, mas só para fins internos mesmo, de negociação mesmo, para apresentação para a alta administração. Mas, Tá. no caso, tem que ser apresentado sempre os dois. Uhum. Beleza. Obrigada. E isso, gente, tudo vai viabilizando o que eu já venho falando, né? Investimentos estrangeiros, né? Aumenta o fluxo de capital, aí aumenta o fluxo financeiro mesmo aí das empresas e facilita demais na hora de fazer a consolidação das demonstrações financeiras. Porque quando a gente vai fazer a consolidação, a gente tem que falar assim, puxa vida, ir lá na empresa X, né? Lá nos Estados Unidos, como que é isso lá? Se você já está aqui no Brasil, já está trabalhando com um padrão que ele é internacional, na hora de consolidar, a gente faz aquela consolidação fácil do balanço. Só elimina ali as atividades que é comuns e o resto soma. Agora, se você não faz, você tem que primeiro fazer toda a transformação ali da norma, reconcilia o balanço para poder depois fazer a consolidação, né? Então, isso facilita muito aí também na hora da gente fazer a consolidação, tá? E tudo isso, gente, todo esse histórico aí que eu coloquei para vocês, né, chega até as universidades, que é isso que a gente está fazendo agora, né? O próprio MEC, né, o Ministério da Educação aqui do Brasil, ele viu a necessidade de trazer para dentro do currículo, né, da graduação de sistema de ciências contábeis, né, um projeto pedagógico que trouxesse, que abordasse, que alcançasse, né, os alunos, os estudantes, trazendo, espelhando todas essas normas internacionais aí de contabilidade, né? Por quê? Porque é necessário que a gente conheça, né, que a gente aplique essas normas, né? Porque para poder ter conformidade, né, tanto econômica e também as empresas, né, os profissionais estarem trabalhando conforme os padrões internacionais de contabilidade e também trazendo uma formação contábil, né, uma formação aí mais técnica, exigida pela Organização Mundial do Comércio, né, que exige que os contadores, né, estejam aptos a trabalhar com essas normas internacionais de contabilidade. Beleza? Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Por hoje, né, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, eu ainda vou dar mais uma pincelada aí para vocês, né?